Hello students, I hope you are doing fine. I hope you are still taking care of yourselves and studying English. Here I am for a new class. Olá alunos, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando e estudando inglês. Aqui estou para uma nova aula. Last class we saw about the present perfect continuous. Na última aula nós vimos sobre o presente perfeito contínuo. I hope you have done the exercise, at least 10 of them. Espero que vocês tenham feito os exercícios, pelo menos 10 deles. So, before we start the new subject of this class today, let's correct some of them. Então, antes de começarmos o novo tema da aula de hoje, vamos corrigir alguns dos exercícios da aula passada, ok? So, number 1. Complete the sentences below using the present perfect continuous. Era para completar as frases abaixo, usando o presente perfeito contínuo. Então, primeiro vamos lembrar como é que a gente forma mesmo o presente perfeito contínuo. Primeiro a gente usa o verbo auxiliar, bom, claro, a gente coloca o pronome. Depois a gente usa o verbo auxiliar, que é o verbo to have, e o verbo to be na terceira coluninha no passado particípio, o particípio passado no past participle, que é aquela terceira coluninha dos verbos. E depois o verbo principal a gente usa na forma contínua, quer dizer, a gente acrescenta ing no final do verbo, ok? So, letter A. My friends and I, meus amigos e eu, classes all day long. Era para completar com o verbo to attend. Então, meus amigos e eu estivemos assistindo aulas o dia todo. Então, fica, my friends and I have been attending classes all day long. Letter B. I era para usar o verbo to try, que é tentar. To convince my friends to go to a rock concert. Eu estive tentando convencer meus amigos a ir a um show de rock. Então fica I have been trying to convince my friends to go to a rock concert. Ok? Letter C. My mom. Minha mamãe. Era para usar o verbo to read, ler. A book for 2 weeks. Então, minha mãe tem estado lendo um livro há 2 semanas. Então, fica my mom has been reading a book for 2 weeks. Ok? Letter G. My sister, minha irmã. Era para usar o verbo to talk, que é falar. On the phone for 15 minutes. Então, como fica? My sister, aqui, my sister, seria a terceira pessoa, né, do singular. Poderia ser substituída pelo pronome ela. Então, ao invés de a gente usar o verbo, o auxiliar do verbo have, a gente usa a forma has. Ok? So, my sister has been talking on the phone for 15 minutes. Significa que a minha irmã tem estado falando ao telefone por 15 minutos. Como geralmente as mulheres gostam de falar, né? Isso demora mais tempo ao telefone. Ok? Letter E. We, nós. Era para usar o verbo to learn, que significa aprender, né? Vocês já devem ter aprendido. I hope, eu espero. English for 2 months. Então, como fica? É inglês há 2 meses. Então, como fica? We have been learning English for 2 months. Então, significa nós temos estado aprendendo inglês há 2 meses. Nós temos aprendido mais tempo do que isso, né? Mas ok. Let's just suppose. Vamos só supor porque é o exemplo. Letter F. The athlete, o atleta, era para usar o verbo to exercise, que significa exercitar. All day long, o dia inteiro. Então, o atleta, como fica? The athlete has been exercising all day long. Também, o atleta é a terceira pessoa do singular. Então, a gente poderia substituir pelo pronome he, ele. Então, por isso que a gente altera o verbo auxiliar e a gente usa o verbo has, não have.
ok? Porque é a terceira pessoa do singular. Lembra a regrinha do presente. Sempre quando a terceira pessoa singular, a gente acrescenta o S no final, ok? Espero que vocês estejam acertando. Letter G. Alice era para usar o verbo to take, só que na negativa. Aqui to take, o take tem vários significados, mas aqui seria levar, ok? Levando, né? Books to class recently. Então, como fica? Alice hasn't been taking books to class recently. Quer dizer, Alice não tem estado levando livros para a aula recentemente. Reparem que a gente usa o not. Aqui poderia também ser Alice has not been taking books to class recently. Então, a gente sempre acrescenta o not da forma negativa ou não, né? Depois do verbo auxiliar, ok? Então, por isso que fica Alice hasn't or Alice has not been taken, ok? So, let's move on. Vamos seguir. Letter H. My parents, meus pais. Era para usar o verbo to look for. Isso é um phrasal verb, porque dependendo da preposição muda o sentido do verbo. Então, to look é o verbo olhar. To look for é o verbo procurar. Okay? So, my parents look for a new house since January. Então, meus pais procurando por uma nova casa desde janeiro. Então, como fica? My parents have been looking for a new house since January. Então, significa que meus pais têm estado procurando por uma casa nova desde janeiro. Ok? Letter I. O verbo que era para usar era to work. On my papers for 3 hours for now. So far. Então, como fica? I have been working on my papers for 3 hours for now. Que significa? Eu tenho estado trabalhando nos meus papéis, nos documentos, há 3 horas até agora. Tá? Lembra, eu já expliquei essa expressão, so far. Tem uma expressão, um ditado que a gente fala, so far, so good. Até agora, tudo bem. Então, so far significa até agora, ok? And letter J, the kids, as crianças. The bus for 30 minutes. Era para usar o verbo to wait for. Também significa esperar, ok? Então, as crianças, o ônibus por 30 minutos. Então, fica the kids have been waiting for the bus for 30 minutes. Então, significa as crianças têm estado esperando pelo ônibus há 30 minutos. Ok? I hope you get right. Espero que vocês tenham acertado. At least half. Pelo menos metade, né? Pelo menos 5. Ok? Number 2. Unscramble the words. Desembaralhe as palavras. Answer the questions or comment the sentences. Significa responda as perguntas ou comente as frases. Só a primeira. Letter A. Do you have recently watched been? É uma pergunta, né? Tem um question mark, um ponto de interrogação. Então, a gente começa primeiro pela expressão de pergunta, né? Que seria o what, que significa o quê? What. E aí, como é uma pergunta, a gente sempre inverte. Então, vai primeiro o verbo auxiliar, depois o pronome. Então, what have, que é o verbo auxiliar, o pronome. You, você. What have you? Aí vem o been, que é o verbo to be, na terceira coluna, no particípio passado. E o verbo principal na forma contínua, com um ing no final. A gente fala forma contínua ou progressiva, ok? Que é uma ação que começou e ainda não acabou. Então, what have you been doing? O que você tem estado fazendo? O que você tem feito? Ok? Letter B. Final, having, examinations for, being, the, I, studying. Então,
Aqui a gente começa com o pronome, né, que seria a ordem direta. I, o verbo auxiliar have, I have. O verbo to be, no particípio passado, I have been. O verbo principal na forma contínua progressiva, studying. Aí vem o complemento. I have been studying. Para que eu tenho estado estudando? For, para, a final, examinations, seria exames, provas. Então, a frase ficou I have been studying for the final examinations, que significa eu tenho estado estudando para as provas finais, para os exames finais, ok? Letter C. The outside been. The seria o artigo, tá? Ou a, os, as. Outside, do lado de fora. Been é o verbo to be no particípio passado. Have é o verbo auxiliar. 9 a.m. seria 9 horas da manhã em ponto. Playing, brincando, jogando. Kids, crianças. E o since, que eu já expliquei também a expressão que significa desde. So, então a gente começa com o sujeito, que são as crianças. The kids, as crianças. O verbo auxiliar have. O verbo to be no particípio passado, been. O verbo principal, playing, brincando, na forma progressiva. E aí a expressão, since, desde 9 a.m., 9 da manhã. Então a frase ficou, the kids haven't been playing since 9 a.m. As crianças têm estado brincando desde as 9 horas da manhã. So, letter D, French, francês. Students, estudantes. Have é o verbo auxiliar, ter. Some, alguns. Classes, aulas. Attending, atendendo, assistindo. E o verbo be, to be, na terceira coluna, que é no tempo do particípio passado. Então, tem estado. Okay? Então, vamos começar com some, alguns. Students, estudantes, que são os sujeitos, quem pratica a ação. O verbo auxiliar have. O verbo to be, no particípio passado, been. O verbo principal, na forma progressiva, attending. French. Classes, que seria o objeto, né? O que eles têm assistido? Aulas de francês. Então, a frase ficou, some students have been attending French classes. Alguns estudantes têm estado assistindo aulas de francês. And the letter E, the last one, e a última, turístico, have, é o verbo auxiliar. Attractions, atrações. Gone, ido. To, para. We, nós. Few, poucos. Então, a gente começa pelo sujeito, que seria o we, né? Nós. O verbo auxiliar have. O verbo principal, gone. Aqui, na verdade, a gente poderia usar gone, mas o certo até seria going, né? Porque a gente está estudando o present continuous. Então, vamos colocar going. Então, we have... Oh, e faltou o verbo to be também, né? Então, fica we have been going to few tourist attractions. Nós temos estado indo a atrações turísticas. Por isso que ficou meio estranho, né? O have been going fica meio estranho. Por isso que estava melhor da forma do presente perfeito. Então, a gente poderia usar we have gone to few tourist attractions. Nós temos ido a poucas atrações turísticas. Não estaria errado colocar assim, we have been going, tá? Mas essa foi uma pegadinha, mas para vocês verem se vocês estavam prestando atenção, ok? Então, a forma do presente contínuo seria we have been going to few tourist attractions. Mas se a gente for usar as palavras